Olá, um bom dia para você. No programa de hoje vamos conversar sobre as famílias de crianças especiais. O Brasil das Gerais está no ar. Hoje no Brasil, milhares de pessoas têm algum tipo de necessidade especial. O grande desafio é acabar com o preconceito e promover a inclusão. Estamos falando das crianças e jovens que nasceram diferentes, com transtornos ou deficiências que trazem dificuldades para o dia a dia, para elas e para suas famílias. Mas com amor e com atitudes adequadas, é possível ajudar essas crianças a se desenvolverem e serem felizes. Para conversar com a gente sobre as crianças especiais, convidamos a Marina Ottoni, que é psicóloga clínica com experiência de pesquisa com pais de crianças com necessidades especiais. Bem-vinda, Marina. Obrigada. Bom dia para você. Bom dia. Vamos começar então falando aí dos principais desafios dos pais que muitas vezes, acho que na maioria das vezes, não estavam preparados para receber uma criança especial em casa. Bom, eu acho que tem uma série de desafios, tanto pessoais e que perpassam a própria sociedade. Um dos desafios que eu acho que é grande para as famílias que recebem uma criança com necessidades especiais, primeiro é aprender a lidar com aquela situação. Sim. Né? Algo que ninguém está preparado, que ninguém imagina que vai acontecer. Aliás, nós estamos nem preparados para maternidade, para paternidade. De uma criança especial é muito mais complexo. Então, eu costumo ver, a partir da minha experiência até clínica, atendendo esses pais no meu consultório, que existe todo um processo de luto que esses pais precisam atravessar, que é um processo delicado, mas necessário. Luto de uma realidade que você idealiza, de uma criança que você idealiza e que, de repente, você vai viver uma realidade totalmente diferente para a qual você não se preparou. Então, todos nós, quando a gente vai ser pai e mãe, a gente idealiza a chegada desse filho. A gente imagina como essa criança vai ser fisicamente, a gente imagina como é que vai ser a personalidade dela, a gente atribui um lugar para ela na família. E, de repente, vem uma criança diferente, com um transtorno ou com uma dificuldade que você não se preparou. Então, você primeiro precisa construir uma nova concepção dessa maternidade, dessa paternidade diante desse filho. Você precisa desconstruir essa idealização para que você consiga lidar com essa realidade que está diante de você. Depois, eu acho que você enfrenta desafios que não estão só ligados à sua vivência pessoal. Acho que estão ligados à sociedade onde a gente vive hoje, que é uma sociedade que não está preparada para receber as crianças especiais. Apesar de haver um avanço aí de pesquisas em relação a vários transtornos, de hoje você tem uma gama de tratamentos que antes os pais não tinham acesso, que já é um ponto positivo até para o desenvolvimento dessas crianças. Por outro lado, a sociedade não está preparada para lidar com a criança diferente, para lidar com a criança que tem uma deficiência, para lidar com a criança que tem um transtorno. Ainda tem muito preconceito? Muito preconceito. Eu acho que é uma sociedade que ainda lida com um modelo ideal, com uma certa noção de normatividade. E qualquer criança, qualquer indivíduo que saia dessa curva do que todo mundo considera que é uma normalidade, a sociedade rechaça. Como é que eu percebo isso? Eu percebo isso, por exemplo, com a dificuldade das escolas regulares hoje de incluir essas crianças com necessidades especiais, né? A lei da inclusão é uma lei nova, na verdade. Eu costumo dizer que essa geração de pais com crianças especiais atuais, né? É a primeira geração que está incluindo esses filhos numa escola regular. Antigamente, se você tinha um filho especial, ele ia para uma escola especializada. E eu acho que, além de ser algo novo, o que eu vejo é que essa visão social do deficiente, ela vai influenciar a forma como a escola consegue ou não lidar com essas crianças. Então, por exemplo, um discurso que é muito comum hoje nas escolas é a criança que tem que se adequar à escola, a criança especial, e não a escola que tem que se adequar à criança. Eu questiono isso. Eu acho que, para mim, mostra a recusa dessa escola em lidar com a diferença. Porque se a criança é especial, ela tem as suas particularidades, inclusive as suas dificuldades. Então, eu acredito que é a escola que tem que fazer algumas adequações para receber essa criança. Até para que chegue no ponto que ela dê conta de acompanhar a escola como as outras crianças. Então, esse discurso escolar, para mim, mostra uma dificuldade de lidar com a diferença. Uma outra coisa que está muito comum de acontecer, uma criança que entra na escola como uma criança que aparentemente não tem nenhuma deficiência, Sim. De repente a escola observa uma dificuldade.
Qual que é a atitude, muitas vezes, dos educadores? Vamos encaminhar essa criança para um neurologista, para um psiquiatra, primeiro, com o intuito de entender o que se passa com ela. É claro que é preciso entender o que se passa com ela. Você fala quando as famílias ainda não perceberam exatamente algo de diferente no filho. Ou até perceberam, mas ainda não sabem classificar o que é, ainda não tem esse repertório. Isso, porque o que acontece? Nem todos os transtornos e nem todas as síndromes, por exemplo, como a síndrome de Down. A síndrome de Down, a mãe pode descobrir durante a gestação daqueles exames pré-natais que você faz. Mas não é 100% de garantia, não, né? Também não. Mas quando a criança nasce, por exemplo, ela tem um estereótipo físico que facilita o diagnóstico. Outros diagnósticos, por exemplo, como o diagnóstico de autismo. Normalmente, você descobre que o seu filho é autista por volta dos 2 anos, que é quando ele começa a apresentar, por exemplo, um atraso de desenvolvimento da fala, que é muito significativo nas crianças autistas. É aí que os pais começam a atinar que tem alguma coisa ali que, vamos falar assim, que está fora da curva, que é preciso, não é do que se espera do desenvolvimento, que é preciso investigar. Isso chega junto com a escola. Isso normalmente chega junto com a escola. Então, tem muitos casos, por exemplo, de mães, que eu já vi elas dando depoimento, que elas vão descobrir na escola. Porque normalmente são mães de um primeiro filho, que ainda não vivenciaram a maternidade, não tem, às vezes, um ponto de comparação. Né? Não tem informação, às vezes são mulheres de outras áreas. E aí, quando o filho entra na escola, que o educador ou a professora chama e fala, olha, a gente está observando algumas coisas, é aí que a mãe vai investigar. E, normalmente, o primeiro profissional que você busca, que eu não estou dizendo que está errado, é um neurologista, é um psiquiatra. Mas o que eu vejo acontecendo muito hoje? Muitas vezes, a criança, por exemplo, vamos falar de outros diagnósticos, ela tem um déficit de atenção. Normalmente, qual que é a atitude da escola? Vamos medicá-la. Não estou dizendo que eu sou contra a medicação, mas eu vejo que a medicação hoje, ela vem sendo utilizada, às vezes, de uma forma banalizada e, para mim, com o intuito de sanar aquele comportamento. Então, muitas vezes, ao invés de lidar com aquele comportamento que coloca aquela criança numa condição especial, a escola, muitas vezes, quer medicar para silenciar esse comportamento, para que aquela criança se encaixe dentro de um padrão e seja mais fácil lidar com ela no contexto escolar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, para mim, isso mostra a dificuldade da nossa sociedade de acolher e lidar com as crianças que são diferentes, né? Que fogem aí de uma curva do desenvolvimento, que fogem do que se espera de uma normalidade. Vamos dar uma olhada agora, então, nesse depoimento. Olha só. Olá a todos os telespectadores do programa Brasil dos Gerais. É com muita alegria que eu estou aqui para dar o meu depoimento como mãe especial e como família especial também. Meu nome é Cristiane, eu sou mãe do Miguel e do Mariano e meu esposo se chama Marcelo. E o Mariano, ele nasceu dentro do transtorno do espectro autístico. É um transtorno ainda severo e claro que essa diferença marca a rotina de uma família, nos transformou totalmente. Nós temos que adaptar os passeios, nós temos que adaptar o horário de dormir, nós temos que adaptar o volume da televisão, porque tudo isso traz uma dificuldade na vida dele, no modo como ele vai se acalmar, ou ele vai ficar mais intranquilo. Então, na verdade, uma rotina de uma família especial não é uma rotina dita normal. É uma rotina que foi transformada em função do amor que a gente tem por Mariano. Então, todos nós, a gente não deixa de fazer os programas de lazer, a gente vai ao parque, a gente vai ao cinema, a gente vai ao restaurante, mas sempre respeitando os limites do Mariano, sempre tentando adaptar àquilo que ele pode responder bem. E qual que é a felicidade de uma mãe especial, de uma família especial? Que para outras famílias, sair e ir ao parque e dar tudo certo naquele dia é algo dito comum, rotineiro. Para nós não. Para nós é de extrema felicidade quando o Mariano chega feliz depois desses dias de lazer nosso, né? Porque a gente percebe que para ele foi um grande esforço de nos acompanhar e que nós também fizemos um grande esforço e que deu tudo certo ao final do dia. Então, ser uma família especial marca uma diferença, marca uma dificuldade, mas não marca uma infelicidade. Então, eu queria dizer a todas as famílias que têm filhos com deficiência que o amor, ele supera tudo, ele é incondicional. E com o tempo, a gente se torna uma família dita normal. Ser diferente também é ser normal. Um abraço a todos. É isso aí, muito obrigada, Cristiane, pelo depoimento. E como ela disse, Marina, toda a família muda
toda a rotina, toda a organização da família muda com a chegada dessa criança especial, né? Exatamente. Existe toda uma adaptação que é preciso ser feita. Daí a importância desse processo que os pais precisam vivenciar emocionalmente, né? De aceitação dessa situação para que eles consigam fazer as adaptações necessárias. Porque, de fato, grande parte dos transtornos requer da família fazer alguns ajustes que nem sempre são fáceis de serem feitos. E eu achei interessante esse ponto que ela trouxe, né? Que eu acho que a vivência da parentalidade atípica é bem isso que ela coloca. Você aprende a valorizar coisas, avanços, que às vezes para pais, né, que tem uma criança que não tem uma necessidade especial, são coisas corriqueiras. Ir num parque é uma coisa corriqueira que sempre dá certo. Mas, às vezes, para uma criança autista, você tem que montar todo um esquema para levar ela para o parque. Às vezes, se o parque estiver, por exemplo, tendo um show, às vezes ela não vai ficar. Ou a família vai ter que se afastar e encontrar um ambiente no parque que seja favorável para que ela consiga ficar e desfrutar daquele momento. Então, isso requer dos pais uma disponibilidade emocional muito grande de se abrir para essas adaptações, né? E muitas vezes esse processo ele não é simples, ele não é fácil. Principalmente, às vezes, quando você tem outros filhos, por exemplo, e outros filhos, por exemplo, que não têm um transtorno, né? E aí você tem que também fazer todo um trabalho com esse outro irmão, com esses outros filhos. Para ele também ter atenção, né? Tem que encontrar um equilíbrio aí. Para ele também topar, né? Assim, abrir mão também do momento dele e se adequar ao irmão. Então, é um desafio enorme. Por isso que eu acho que esse processo de aceitação, trabalhar isso internamente é fundamental. Porque quando você trabalha isso internamente, fica mais leve lidar com essas adaptações que uma criança com necessidades especiais demanda da sua família. E porque também com as crianças especiais, aí, como a gente está falando, com autismo, com síndrome de Down, elas requerem também muitas necessidades diretamente ligadas à saúde, né? Como um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um psicólogo. Tem toda uma equipe que as famílias aí podem contar, tem que contar, inclusive, para hoje em dia darem todas as possibilidades aí para essas crianças se desenvolverem, mas que é uma demanda que não é barata. Não, nem né? Que você tem que se ajustar a ela e a família, as prioridades aí vão mudando. Então, e as demandas emocionais, como a gente está falando aqui no programa. É preciso, então, que esse autocuidado no cotidiano para realmente manter o equilíbrio financeiro e emocional dessa família. Como organizar isso? Pois é, eu costumo dizer que os pais, né, que vivenciam essa parentalidade que eu chamo de atípica, eles têm uma sobrecarga financeira, mental e emocional. Financeiro, que é isso que você falou, eles têm que lidar com uma série de tratamentos, de demandas que tem um preço alto. E, infelizmente, hoje a gente vive num país que, se você for procurar isso, por exemplo, nas políticas públicas, é difícil. Até mesmo quando você tem, por exemplo, um convênio, né? Porque a maior parte dos convênios disponibiliza 1 ou 2 psicólogos para atender uma multidão. Então, muitas vezes, você acaba, mesmo às vezes, podendo ter um convênio, você acaba pagando particular, porque você quer garantir uma qualidade de atendimento para o seu filho. Então, isso traz uma sobrecarga. A sobrecarga emocional, eu acho que vem, né, está muito relacionado a esse depoimento que ela deu, de todas essas adaptações que você precisa fazer na sua vida cotidiana, porque um filho com necessidades especiais requer mais dedicação, requer mais do seu tempo, do seu investimento emocional, né? Às vezes você não está diretamente com o filho, por exemplo, uma mãe que trabalha fora, mas ela está o tempo todo conversando com esses profissionais, ela está o tempo todo estruturando como é que vai ser o trabalho, participando diretamente desse processo. E isso também requer tempo e investimento emocional. Então, existe uma sobrecarga. Daí a importância do autocuidado. Porque o que eu vejo? Quando você tem um filho, né, que apresenta aí, como eu estou falando, uma necessidade, a tendência é você correr, né, em prol desse filho. Então, você vai correr atrás de atendimento, você vai mergulhar de cabeça naquilo. Você quer dar o melhor para ele. Melhor para ele. E aí você esquece de você. Então, o casal, do outro filho. Do outro filho. E aí você está trazendo um ponto super importante. Existe um alto índice de separações de pais com crianças especiais, né? E um alto índice, inclusive, isso é mostrado em pesquisas de mães que muitas vezes se veem sozinha com esse filho. Não só sozinha, porque às vezes não recebem o apoio do companheiro, até em prol de uma separação, mas também sozinhas porque às vezes até a sua própria família de origem se afasta. Às vezes os amigos também não sabem como lidar com essa situação, muito também por esse preconceito social, e às vezes os pais, ou a mãe ou o pai, se vê muito sozinho. Isso tudo gera um desgaste emocional que às vezes leva esses pais ao adoecimento. Então é muito comum, por exemplo, quadros de depressão, de ansiedade, né, que são gerados não só pela situação, mas também eu penso que os sentimentos que a gente vivencia normalmente com a maternidade, com a parentalidade,
quando você tem uma criança especial, eles se intensificam. Então, por exemplo, todos nós que somos pais, a gente fica ansioso em relação ao futuro do filho, né? Sim. A gente, às vezes, fica inseguro. Será que eu sou capaz de ser um bom pai e uma boa mãe para o meu filho? Quando você tem um filho especial, isso potencializa. Porque o futuro é uma incógnita, uma interrogação. Por mais que você invista naquela criança, você não sabe qual que vai ser o futuro dela. Você não consegue prever, como você consegue prever, por exemplo, com uma criança que você vai dar um bom estudo, e aí você consegue ter uma previsão. Com um filho especial, você não tem. E aquela cobrança de você também ter que estar bem para sempre, para estar lá presente para o seu filho, né? Exato. Ainda exige de você estar bem emocionalmente, porque se você não está bem emocionalmente, a criança se desorganiza. Normalmente isso acontece nas famílias com qualquer criança, mas Sim. no caso de uma criança especial, isso também se intensifica. Então, existe essa intensificação desses sentimentos, dessas questões que atravessam a parentalidade e a maternidade, que eu acho que isso acontece com qualquer pai e mãe, mas na criança especial se intensifica. Então, os pais, às vezes, sem perceber, eles acabam adoecendo. Daí a importância também de que eles também tenham um espaço para se cuidar, né? Um espaço para falar o que essa experiência significa para mim. Qual o impacto dessa experiência na minha vida pessoal, na minha vida profissional? Como é que eu lido com o fato de ter um filho especial? Né? Porque a sociedade ainda cobra desses pais assim, não, você tem que amar o seu filho incondicionalmente. A gente ama, mas o fato de amar não significa que às vezes você não vai se sentir cansado, você não vai se sentir desesperançoso, você não vai se revoltar com aquela situação que você está vivendo. E também não há um espaço para falar disso socialmente, né? A sociedade não aceita um pai e uma mãe que fala isso abertamente. Então, é preciso ter um espaço onde eles possam, então, expressar seus sentimentos, compartilhar sua experiência, falar dessa experiência. Eu acho que isso é muito importante. Sem dúvida. Ainda tem muito para a gente conversar aqui. Esse assunto aqui realmente é muito rico, são muitas nuances. E a gente continua falando sobre essas famílias de crianças especiais no próximo bloco. E se você quer tirar uma dúvida, participe do programa. Nosso número está aí na tela. Até já. Quando eu recebi a notícia de que minha filha tinha nascido com síndrome de Down, foi um momento muito difícil na minha vida. Foi uma sensação, um misto de sensações, de desilusão, de tristeza, mas principalmente medo. Medo porque eu não sabia como que a sociedade ia recebê-la. Medo porque eu não sabia quais as alternativas e quais as oportunidades ela teria. Durante muito tempo foi uma batalha muito grande com os especialistas, fisioterapia, fonoaudiologia e muitos outros. O mundo social, a vidinha social dela se restringia à família e um grupo muito pequeno de amigos. A incerteza do futuro, né, a incerteza do que seria, me trazia um sofrimento muito grande. Mas a maior batalha que nós enfrentamos foi com relação às escolas. As ditas escolas inclusivas, que de inclusão elas não têm nada. Minha filha ficava numa sala de aula e o rendimento era o mínimo, ela não fazia absolutamente nada. Com o tempo, eu decidi buscar uma escola especial, para que ela pudesse ter uma visão da própria realidade. Buscamos algumas, a vida social dela melhorou um pouco, mas foi quando encontramos o Instituto Mano Down em que ela se adaptou completamente. E através do Instituto, hoje, ela conseguiu seu primeiro emprego, vai trabalhar numa empresa de telefonia. A alegria dela é muito grande, a felicidade dela com isso é muito grande. Ter uma filha com síndrome em casa significa ter alegria, ter a doçura e ter a inocência. Eu falo hoje e eu posso dizer com muita firmeza de que hoje eu sinto que eu sou um ser melhor por causa da Lívia. Hoje eu sei que sem ela eu não teria as qualidades, eu não teria a felicidade que eu e minha família temos. A Lívia espalha a felicidade onde ela está, ela espalha a alegria. E a todos os pais que têm um filho com síndrome, eles vão compreender o que eu estou dizendo, que isso é uma realidade. E hoje, com muita certeza, do fundo do meu coração eu posso dizer, ter um filho com síndrome de Down é um grande presente de Deus.
Ô Solange, muito obrigada aí pelo depoimento. Realmente o trabalho do Instituto Mano Down é admirável. A gente já teve a oportunidade de receber o Léo, que é o criador do Instituto, aqui no programa, com o Dudu do Cavaco, o irmão dele, que é um músico maravilhoso, com Down, com inúmeras possibilidades, um talento enorme. E o trabalho que eles fazem lá, gente, quem não conhece ainda, conheça, que é um trabalho maravilhoso. E a gente continua conversando aqui com a Marina Ottoni sobre essas famílias de crianças especiais, né? Como que essas famílias podem hoje encontrar maior acolhimento e maior apoio para os seus filhos, né? Para seguirem em frente aí com todas as suas potencialidades. E a gente estava falando sobre a síndrome de Down. Só para o pessoal de casa saber, cerca de 300 mil pessoas hoje no Brasil têm a síndrome, que é uma alteração genética, sem falar nas crianças autistas e com outros transtornos. O último dia, 21 de março, inclusive, foi o Dia Internacional da Síndrome de Down, criado para defender o direito de inclusão dessas pessoas na sociedade em igualdade de condições, já que a luta ainda é grande. Marina, falando em pessoas com Down, a gente ouve dizer que existem diferentes graus da síndrome, no autismo também. Isso é verdadeiro ou o desenvolvimento dessas pessoas está ligado aos estímulos que elas recebem durante a vida? Existem sim os graus, né? Tanto ligado à síndrome de Down quanto ao autismo. Em relação ao desenvolvimento, ele depende sim do tanto de estímulos que a criança recebe, né? E da adequação desses estímulos também. E a adequação, na verdade, vai de criança para criança. Uma coisa que é interessante, que eu acho importante também que a gente leve em consideração, é que mesmo quando as crianças elas têm o mesmo diagnóstico, elas respondem de formas diferentes aos tratamentos. Então, às vezes, um tratamento que serve para uma criança, que se adequa muito bem a ela, que ajuda ela a avançar no desenvolvimento, para outra ela não dá uma resposta tão positiva. Então, ainda tem esse desafio, assim, você não tem uma receita de bolo, vamos dizer assim, né? Então, tem uma criança autista, basta você fazer isso que vai dar tudo certo. Não necessariamente. Depende da criança, depende do grau, depende da forma como ela responde ao tratamento. Então, isso coloca os pais diante de um desafio, porque eles não só precisam de informações, mas eles precisam entender como que o filho que eles têm funciona, de que forma que ele responde àquele tratamento, né? E até no cotidiano, qual que é a melhor forma de lidar com essa criança. Então, é uma construção muito particular com cada criança desses tratamentos e da forma como vai lidando com ela no cotidiano. E tem famílias que ainda ficam muito dependentes do caminho que um médico, um profissional especializado que acompanha essa criança dá, né? E vai conduzindo essa criança em casa de acordo com, não uma receita, mas de acordo com esses critérios médicos. As orientações. Com essas orientações. Isso também não pode atrapalhar o desenvolvimento da criança, se os pais ficarem muito presos ali a uma curva de evolução? Com certeza. Eu quero começar dizendo, trazendo algumas observações sobre a questão do diagnóstico. Eu queria citar uma frase da Mariana Rosa. Mariana Rosa é uma jornalista que escreveu um diário. Mãe da Alice, isso. A gente já trouxe aqui no programa também, maravilhosa. Uma criança com paralisia, né, cerebral. Ela tem uma frase que eu acho linda. Ela fala o seguinte, eu até trouxe anotado. Diagnóstico não é destino nem sentença. É apenas um ponto de vista médico. Mas a vida também é feita de outros pontos de vista. Então, o que acontece? O diagnóstico, ele é um início, né? Ele traz uma clareza do que o meu filho tem. Então, normalmente, a criança apresenta ali alguns comportamentos, algumas reações, alguns atrasos de desenvolvimento que causam preocupação e estranheza nos pais. E aí, eles começam a investigar e descobrem. Então, é isso que o meu filho tem. Esse nome, ele traz uma tranquilidade porque ele clareia um monte de coisa, né? Então, é isso que o meu filho tem, por isso que ele age assim. Só que você não pode ficar grudado nisso. Você não pode ficar grudado nesse diagnóstico e nem grudado nas orientações que os médicos dão. Por quê? Se você cola nesse diagnóstico, eu acho que você perde de vista que essa criança não é só o diagnóstico dela. Ela é autista, mas ela é também a fulana, com as suas características, com a sua forma peculiar de estar no mundo, de se relacionar com as pessoas. Primeiro que isso é importantíssimo, não perder isso de vista. Segundo que eu acho que quando você cola no diagnóstico, nas orientações médicas, eu acho que os pais perdem uma confiança neles enquanto pais.
na capacidade deles de perceberem aquela criança, de encontrar a sua forma de lidar com aquela criança no cotidiano, de construir as suas soluções para os desafios que surgem. Então, por exemplo, o depoimento dessa mãe que ela fala, né, assim, que a gente às vezes tem que acalmar, né, a criança autista às vezes ela tem isso, dependendo do ambiente que ela está, ela fica agitada, dependendo do ambiente que ela está, ela fica nervosa. Só que a forma como essa criança vai ser acalmada são os pais, na convivência com ela, que eles vão descobrindo. Nem sempre a orientação do médico, às vezes, dá certo. E se eles ficam grudados nisso, eu acho que eles perdem essa confiança neles e, às vezes, até eles correm o risco de atrasar o desenvolvimento dessa criança, exatamente porque eles não tentam, não fazem tentativas de outras soluções que, às vezes, também podem ser eficazes. De, inclusive, criar uma conexão mais forte com a sua própria criança, né? Exato. Descobrir meios de fazer essa conexão. E, por falar nisso, vamos ver agora, gente, um depoimento do apresentador Marcos Mion, que também tem uma criança especial e conseguiu desenvolver uma relação muito bacana com o filho. Olha só. Eu ouço muito e eu compartilho, eu ajudo muita gente que me procura, falando que perdeu o chão, que não esperava, é um golpe da vida, porque Deus virou as costas, porque comigo, porque isso, o que meu filho vai ser, o que não sei o que minha vida. Cara, eu já li artigos de pais de crianças com autismo que falam, que eu senti o golpe assim, direcionado para mim. Fala assim, as pessoas que falam que autistas são anjos e que a vida é uma bênção, as pessoas não têm noção da realidade, não põem o pé no chão. Eu já li isso, até de caras renomados, publicaram no livro, etc. Cada um fala de si. E você perguntou para mim, eu não perdi o chão em nenhum momento. Eu não tive um minuto de achar que Deus virou as costas para mim, pelo contrário, eu achei que eu fui escolhido. Se eu não fosse para o meu filho, eu nunca teria conhecido esse mundo. Eu teria passado pela vida sem conhecer. Eu decidi que meu filho ia chamar Romeu quando eu tinha 16 anos de idade. Quando ele chegou, cara, assim, não interessa nada, seja como ele for, entendeu? Seja qual síndrome tiver, portador de deficiência ou não interessa, é meu filho, cara. É minha continuidade, é o que vai me fazer ser um ser humano, ser um homem, que tem uma continuidade, que plantou e criou alguma coisa aqui, entendeu? Porque eu vou te falar uma coisa, se você pega esses pais, essas mães que eu conheço, posso falar uma coisa chata, cara? Eu falei pais e mães, mas eu me corrijo aqui porque eu já vi pais fazendo coisas muito que eu desprezo demais, assim, cara, nesses casos, assim. Então eu foco sempre nas mães. Se você pega essas mães que têm essa convivência com essas crianças e pergunta para elas se elas não se sentem abençoadas, se elas não se sentem felizes, se elas queriam outra coisa, elas nunca vão falar que queriam outra coisa. Nunca. Porque você aprende a ver a beleza daquilo, você aprende a ver a beleza de ter uma criança especial com você e da relação que você tem com ela e do quanto ela te humaniza. Porque, cara, você joga tudo que é bobagem fora. Você não tem tempo para bobagem, você tem uma criança especial dependendo de você, precisando de você. Porque eu poderia também me apegar aos rompantes de raiva que o Romeu teve a vida inteira. As limitações. E falar, meu Deus, meu filho, eu não consigo sair num lugar, num shopping, eu não consigo ir numa festa, porque ele não consegue entrar. Cara, eu e a Suzana, a gente já foi tudo pronto, arrumado, não sei o quê, em centenas de festas. E na porta, o Romeu, não vou entrar. E a gente pegava, virava e ia embora. Agora eu poderia também falar, estamos vestidos, estamos prontos, mas vamos entrar, pelo amor de Deus, estamos aqui, o cara é meu amigo, não sei o que, mas e forçar. Poderia ter feito isso, porque eu me imagino que muita gente faz. A gente nunca fizemos isso, cara. Não quer filho, não quero, eu quero ir para casa. Bora para casa agora. Não tem para que, sabe, não tem... Ele é o mais importante, né? Sem dúvida nenhuma, ali naquele momento, sem dúvida. Então, quando você vê e aceita o lado bom, então é bom, porque daí volta para casa, não tem que ficar naquela festa barulhento pra caramba. Vê o lado bom das coisas e começa a respeitar seu filho, amar e ver o que ele está te ensinando e você vai aceitar as coisas. Aí entra o lado da paternidade, da paciência, do amor. E muitas coisas ele quer ir, mas hoje eu sei que não vai ser bom. A viagem que a gente fez e deixou ele, os avós, porque a gente sabia que não ia ser bom. Mas nesse caso da viagem ele nem queria ir mesmo, porque a negociação toda foi muito bem feita, ele entendeu perfeitamente. E ele não quis ir, porque ele sabia que ia ser corrido, sabia que não ia ter tempo para ficar fazendo tudo com calma e que ele ia ganhar uma viagem para fazer com a mãe depois, sozinho para Orlando, que é onde ele ama. É o que eu falo, cara, é um processo de anos, que você nem sempre sabe se vai dar certo ou não, mas que exige dedicação, cara. Ser pai, cara, você ser presente
Para mim, basicamente, é o que é você ser pai. Ser pai é ser presente, cara, é isso. Ei, Marina. Muito legal. Eu acho que ele traz um ponto muito interessante, assim, dessa vivência, né, da parentalidade atípica, que eu acho que é dizendo, assim, o tanto que você começa a rever seus valores, o tanto que a sua concepção de mundo e a sua visão do mundo muda. Escutando o depoimento dele, eu fiquei pensando, né, se nós, enquanto sociedade, fôssemos capazes de acolher a diferença, eu acho que a gente seria uma sociedade melhor. Porque eu acho que essa criança mostra, né, essas crianças que vêm com essas necessidades especiais, eu acho que elas mostram para a gente outros valores, outras visões de mundo que às vezes passam despercebidas. Quando você vive uma outra situação familiar, né? Quando você não tem um filho especial, por exemplo. Então, eu acho que é uma experiência que, para quem se abre de coração para ela, é muito enriquecedora. E muitas famílias ainda escondem seus filhos em casa, têm essa dificuldade de falar sobre o assunto, de levar nas festas, como o Mion disse. E ele, por ser uma pessoa pública, falando abertamente sobre isso, isso é legal, porque essa ideia de por que comigo mostra que realmente pode nascer em qualquer lugar, seja rico, seja pobre, seja famoso ou não. Quando tem que chegar, essa criança chega. Sim. Agora, me vem uma pergunta, ouvindo o depoimento do Mion, para a gente fechar o bloco. Esse sentimento de missão. Eu nasci para ser pai do Romeu, como ele falou ali, né? Eu tenho essa missão no mundo. Isso é muito bonito por um lado, mas não pode ser um peso por outro? Pode ser um peso. Por isso que eu acho que é fundamental que os pais se disponham, se abram para esse processo assim de aceitação, que eu acho que é um processo difícil, né? Assim, você tem que trabalhar uma série de sentimentos, porque para você realmente abraçar essa missão, você precisa aceitar. Se você não aceita, é um peso, não é missão. Com os pontos positivos e negativos. Porque é isso, te abre uma visão de mundo, né? Você muda a sua forma de ver, você começa a comemorar pequenas coisas, né? Às vezes você é mãe de uma criança que não tem uma necessidade especial, você vai comemorar outras coisas. Com uma criança com necessidade especial, uma palavrinha vira uma festa dentro de casa. É uma outra vivência da parentalidade. Agora você tem que abrir seu coração para isso. E o abrir o coração passa pela aceitação, que não é um processo. Como eu falei, é um processo de luto. Não é um processo simples, é um processo às vezes demorado. Se você não atravessa isso, eu acho que vira peso. Eu acho que a leveza, a missão vem da aceitação. Sem ela, eu acho difícil. Tá certo, há muita coisa ainda pra gente falar. A gente dá agora uma rápida pausa, mas espera aí que a gente já volta e ainda dá tempo de você participar da conversa, dê sua opinião. Nosso número tá aí na tela. O BG volta já já. That's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum date, you know. Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals. She's smiling right at you. You need to turn that down like 70%. Casey, why does my to-do list say remove stick from butt? I don't know. But if it's on there, you gotta do it, right? I can't find my work pants. Sam's gonna start dating. You and I weren't much older when we met. Maybe it's time for us to take a step back. There are strategies I could teach him. I'm not a little kid anymore. I can do things. Strategies for when you get your heart broken. Sometimes I wish I was normal. Dude, nobody's normal. Your son has the same desire to be loved that we all do. Paige? Why shouldn't he pursue it? My family is fragile. Everything is Sam this and autism that. Maybe it's time for you to have your own life. Whoever first said practice makes perfect was an idiot. Humans can't be perfect because we're not machines. The best thing that you can say about practice is that it makes better. At some point, I really, really hope that I get to see boobs. Vocês viram aí, gente, um trecho da série Atípico, que é sobre um adolescente que tem autismo, e um nível mais brando de autismo, que tenta aí levar uma vida normal na sua juventude, nas suas descobertas, mas que levanta uma série de questões aí super interessantes para a gente pensar, refletir e discutir em casa.
E a gente continua conversando aqui com a Marina sobre isso, já que o nosso tema hoje são as famílias de crianças especiais. E a Marina Ottoni, que é psicóloga, ela está aqui dando dicas super importantes sobre a relação com o filho especial. Afinal, como a gente vem conversando aqui ao longo do programa, cada deficiência tem suas características próprias, que os pais vão conhecendo aí aos poucos e aprendendo a lidar com ela. Marina, quais são os riscos, como a gente viu na série ali, de uma superproteção, os riscos que uma família enfrenta para criar uma criança especial hoje em dia? A superproteção, eu acho que ela é inerente a essa vivência, né? Não tem como. Se a criança tem algumas dificuldades, a tendência dos pais é cercá-las para tentar, de alguma forma, poupar ela de algumas situações que podem estressar, que podem trazer dificuldades para ela. Isso é importante até certo ponto, né? Naquele depoimento, por exemplo, né? Que ele fala, e a gente chegava na porta da festa, ele não queria entrar, a gente recuava, isso não virava um drama familiar. É claro que tem situações que a família tem sim que recuar, né? Porque tem situações que não é positivo expor aquela criança, aquela situação, que não vai trazer nenhum benefício para ela. Mas também, se você protege o tempo todo, eu acho que você tira da criança a oportunidade de se desenvolver. Eu acho que você compromete o desenvolvimento dessa criança. Toda criança precisa ter uma certa autonomia, toda criança precisa passar por algumas situações, às vezes até de desafios, para que ela se desenvolva. Não é diferente com uma criança especial. Claro que dentro de um limite, claro que com respeito, com os limites, com aquela condição daquela criança, mas se os pais super protegem o tempo todo, acho que eles tiram a oportunidade dela desenvolver autonomia, né, dela se desenvolver pedagogicamente até dela se superar. Porque a gente nunca sabe até onde uma criança vai. Por mais que o diagnóstico possa apontar aí alguns caminhos, as crianças surpreendem, as crianças especiais surpreendem muito a gente. Muito, e como a gente viu na série e tem visto aí ao longo da vida, hoje essas conquistas são ilimitadas, em termos de escola, de trabalho, de namoro, de tudo. Agora, como a gente já está chegando ao final do programa, eu queria que você contasse para a gente um pouco do grupo que você está organizando aí de acolhimento às famílias de crianças especiais, justamente para ajudar a dar esse apoio e esse suporte que muitas famílias hoje só encontram pela internet. Exato. O que eu comecei a observar? Eu acompanho muitas mães de crianças com necessidades especiais pelas redes sociais e atendendo no meu consultório. E eu comecei a observar o seguinte, as mães e pais falam muito da criança, do desenvolvimento da criança, do avanço da criança, dos tratamentos, trazendo muita informação assim, importantíssima, que ajuda de fato muitos os pais que acabam de descobrir o diagnóstico do filho, não sabem o que fazem, não sabem quem procurar, né? Tem inclusive um projeto super legal de uma mãe de uma criança com síndrome de Down, que chama 21 Conecta. Ela tem uma gama de profissionais que ela vai indicando e vai orientando esses pais. Então tem muita coisa legal, mas falta espaço para esses pais falarem de si. Eles falam muito do filho, mas não falam deles. Não falam dos sentimentos, não falam do impacto dessa experiência para a vida pessoal deles. Então, como eu falei, normalmente os pais mergulham nisso e esquecem de cuidar deles. Então, o grupo é exatamente uma proposta de que esses pais de crianças com necessidades especiais, e aí não tem um diagnóstico específico, porque a gente vê muito assim, grupos de mães de autista, grupos de mães com crianças com síndrome de Down. Não, é um grupo que vai acolher pais, mães e familiares de crianças de vários diagnósticos que vivenciam essa parentalidade atípica, para que eles possam trocar experiências. Eu acho que isso é fundamental. Quando a gente escuta a experiência do outro, isso nos ajuda a entender a nossa própria experiência e, às vezes, até encontrar soluções para as problemáticas, para os desafios que a gente vivencia no cotidiano e para que eles possam também trabalhar esses sentimentos, né, que essa experiência traz. Que são muitos, né? Que são muitos e que não há espaço na sociedade para falar disso. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada, Marina. Eu te agradeço. Pela entrevista, pela presença aqui hoje. Parabéns pelo trabalho, pelo grupo. Obrigada a você de casa pela companhia. Um beijo para Adriane Cruz, da Associação Mães que Informam da internet. Faz um trabalho lindo. Até amanhã, às 11h aqui na Rede Minas. Tchau.